a governança de dados, dos Open Data e a proteção de dados pessoais a respeito da administração pública. O Fernando travou, gente. Hoje, a convidada especial, que é a diretora da Corregulação Econômica da CNIL. A CNIL é a autoridade francesa para a proteção de dados, e nós vamos ouvi-la. Vamos ouvi-la falar e nos apresentar o modelo francês de Open Data. Sophie, é um grande prazer ter você aqui hoje conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, realmente é um prazer e uma honra poder conversar com vocês a respeito do que chamamos de Open Data, que é uma política que está já a nível internacional e para dar para vocês a experiência francesa. E eu preparei, então, slides e nós trabalhamos juntos, né, Fernando, com esses slides. Na página do sumário, vocês vão ver o que nós vamos ver, ou seja, a codificação. Fernando, pode passar. Rodrigo, pode passar. Entre o público e a administração, então pode passar para o slide seguinte, por favor, já que nós falamos desse título. Rodrigo, pode passar. Para fazer uma apresentação geral, nós vamos passar em revista durante mais ou menos 1h30, como é feito de fato, quais são as regras em matéria de acesso, de difusão, de reutilização dos documentos administrativos, qual é o destino que é dado aos dados pessoais, porque devemos combinar ao mesmo tempo as regras do Código da Administração e de suas relações com os usuários, que chamamos de CRTA na França, e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais. Rodrigo, por gentileza, você pode passar o slide? Rodrigo? Rodrigo não está me escutando? Eu estou passando o slide, Não está aparecendo para vocês? Não, aqui está no primeiro ainda. Está na capa ainda. Deixa eu tentar aqui, então, outra coisa. Vamos ver se agora foi. Foi? Eu estou passando aqui, gente. Não está passando aí, não? Oi. Escuto, sim. Estou passando. Share screen. Sim. Sim. Basic Advanced Files. Agora vocês estão vendo ou não? É onde? Desculpa, gente. Estou aqui, Share Screen. Aí tem aqui.
Ah, tá. Qual slide que eu vou? Pode ficar nesse primeiro e ela vai recomeçar. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de dizer o quanto eu estou feliz de participar dessa reunião, que vai me permitir apresentar quais são os textos e a doutrina na França para o acesso à divulgação, à reutilização dos documentos administrativos e a combinação das regras entre o Código das Relações entre o Público e a Administração Pública e o Regulamento sobre a Proteção de Dados Pessoais. Podemos passar para o slide seguinte. De fato, na França, as regras a respeito do Open Data foram codificadas num código, o que não é, salvo erro de minha parte, não é o caso no Brasil. Então, aqui está no livro 3 deste código as diferentes informações que são objeto desta codificação. Os artigos estão aqui, mas eu não vou falar mais desses artigos, porque de fato não é o mais importante aqui. Então, a gente já pode passar para o próximo slide, por favor. Ah, parece que passou um a mais. Parece que passou um a mais. Pode voltar um? Então, era sobre esse aspecto. Você vê que aqui no final falamos da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que é a autoridade encarregada de instruir as demandas de acesso aos documentos administrativos que não foram honrados pela administração, e há vínculos estreitos entre a CNIL, que eu represento hoje para vocês, e a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Então, nós estamos trabalhando juntos com um membro de cada um dos colégios que se encontra, dos colegiados que se encontra no outro colegiado, de modo a garantir uma doutrina que seja uma doutrina coerente, o que a gente se esforça para remediar as situações de decisões em contrário às nossas. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Vamos então começar. Começamos, em primeiro lugar, por lembrar as obrigações de publicação online. E na França, desde 2016, que a abertura dos dados administrativos se tornou a regra, de duas maneiras, ou de ofício, ou porque há uma demanda específica que é feita. Em primeiro lugar, no que diz respeito à colocação online, há obrigações de publicação online que dizem respeito a 4 grandes categorias diferentes de informações. Em primeiro lugar, há o que chamamos de repertório das informações públicas, e eu dei para vocês aqui o link do repertório dessas informações públicas da CNIL, que você tem aqui no slide, que de fato tem todos os documentos administrativos que constam lá. De ofício, coloca-se online também todos os bancos de dados que se definem. O banco de dados é um conjunto organizado que é usado por programas. Há também todos os dados
cuja publicação apresente algum interesse econômico, social, sanitário ou ambiental, que são de ofício colocados online, da mesma forma que, e esse é um ponto importante, porque há muitas relações com o regulamento sobre a proteção de dados pessoais, as regras que definem as principais operações de tratamento algorítmico que são usados no cumprimento das missões das administrações quando esses tratamentos servem para tomar decisões individuais. Podemos passar para o próximo slide, por favor. De fato, as administrações usam muito os tratamentos algorítmicos. Podemos pensar nos tratamentos que permitem repartir os alunos no estabelecimento escolar ou universitário. Podemos pensar na luta contra a fraude, seja pela administração fiscal ou as administrações sociais. Podemos pensar nos tratamentos de atribuição de moradias sociais ou de classificação de passageiros aéreos que apresentem riscos peculiares. Cada vez mais, as administrações também, e não somente o setor privado, lançam mão de tratamentos algorítmicos. E o que é importante de saber é que cada administração na França tem que publicar as regras a respeito destes algoritmos, criando um documento ad hoc que vai recensear os principais tratamentos usados e que vai mencionar as principais regras aplicáveis a cada um dos algoritmos, ao mesmo tempo as diferentes etapas e os diferentes módulos, de maneira que eles sejam compreensíveis por todas as pessoas. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Com relação a esse tratamento algorítmico, a CNIL tem uma dupla responsabilidade. Em primeiro lugar, uma responsabilidade com relação à regulamentação geral sobre a proteção de dados e com relação à lei, que é a Lei de Informações e Liberdades, e é, portanto, a segunda, né, que vem depois do regulamento, já que as pessoas, e aí isso diz respeito ao setor público e ao setor privado, são eles que concebem e executam os métodos de inteligência artificial e que têm que garantir um tratamento justo e transparente, eles têm que dar informações úteis a respeito da lógica subjacente que é usada, e isso de maneira que seja concisa, transparente, compreensível e facilmente acessível. Há muitas tomadas de posição da CNIL a respeito deste assunto, que podemos encontrar no nosso site da internet e que diz respeito ao caso da biometria e, particularmente, do reconhecimento facial, o tratamento automático das palavras, da fala, e nós publicamos nos assistentes vocais sobre a justiça preditiva. Nós temos um projeto na França que se chama Data Just e que é um tratamento algorítmico que permite avaliar as indenizações dos prejuízos corporais, notadamente, mas para além disso, há também a visão pelo computador, a detecção de comportamentos suspeitos. Se, por exemplo, nos corredores do metrô em Paris, pessoas começam a correr, isso vai gerar um alerta peculiar e a câmera inteligente. E essa câmera que faz videoproteção vai ter esse alerta, vai dar esse alerta, e igualmente se faz perfilagem dos alunos, dos estudantes, e são tratamentos feitos pelo Parcoursup,
que foi objeto de várias decisões judiciais por parte do Conselho de Estado, do Conselho Constitucional, para lembrar as condições de informação e de uso desses algoritmos. Então, há agora, de fato, uma doutrina que é feita sobre alguns assuntos e, atualmente, a CNIL está muito interessada em construir novas recomendações no que diz respeito ao que chamamos de câmeras inteligentes. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Eu falava agora das obrigações da CNIL com relação ao RGPD, mas eu dizia que a responsabilidade da CNIL era dupla, porque há igualmente a lei para uma república digital de 2016, que deu à CNIL uma missão peculiar, que é de conduzir uma reflexão sobre o que está em jogo eticamente e sobre questões de sociedade que são levantadas pela evolução das tecnologias digitais. E ela começou então em 2017, produzindo um relatório sobre a questão de como permitir que o humano mantenha o controle desses algoritmos, avançando 2 princípios fundamentais, que são os princípios de lealdade e da vigilância em matéria de algoritmos. Slide seguinte, por favor. De fato, há um princípio fundamental, que é o princípio da transparência dos algoritmos, que não seja uma caixa preta que não permite compreender como a decisão é tomada e, de fato, é um desafio fundamental para o direito das pessoas envolvidas, que atualmente está sendo objeto de trabalhos a nível da Comissão Europeia, já que há um futuro regulamento europeu que está sendo pensado agora a respeito da inteligência artificial, que vai ter um Comitê Europeu da Inteligência Artificial, códigos de conduta para os fornecedores de sistemas que não apresentem risco elevado e, de fato, toda uma gradação dos sistemas de inteligência artificial, se eles são mais ou menos perigosos, se apresentam riscos grandes para os direitos e as liberdades das pessoas. É um texto que está sendo atualmente discutido e que nós estamos acompanhando muito de perto com trabalhos que estão sendo feitos pelo Comitê Europeu, que junta o conjunto das CNIL europeias. Essas obrigações de transparência resultam ao mesmo tempo do RGPD, já que há disposições específicas sobre a noção de perfilagem, por um lado, e de obrigação de informação, por outro lado, e há também, no Código das Relações entre o Público e a Administração, que coloca o princípio da publicação das regras a respeito dos tratamentos algorítmicos das decisões da administração. Há regras específicas para os órgãos públicos, então eu não estou falando somente do Estado, mas também, é claro, de todas as coletividades territoriais ou até mesmo dos órgãos de direito público ou de direito privado que intervêm em uma missão de serviço público e, em caso de uso de algoritmos, para tomar ou para ajudar a tomar decisões administrativas, há também regras específicas a respeito da informação das pessoas e as possibilidades de recurso das pessoas com relação a esses tratamentos. O exemplo do Parcoursup, que diz respeito a um dispositivo que foi muito criticado na França, mas que passou pelas diferentes jurisdições supremas, inclusive do Conselho Constitucional, e que é muito interessante com relação a isso. E vocês poderão, de fato,
e caiu. Slide seguinte, por favor. Ficou sem imagem, né? Com relação à explicabilidade, do algoritmo, isso significa o quê? Isso quer dizer que os indivíduos devem compreender qual vai ser o uso que vai ser feito. Então, necessita de fato uma pedagogia muito bem feita, porque os públicos que têm contato com esses algoritmos são diferentes. Podem ser estudantes, podem ser médicos, podem ser pessoas que pagam impostos, contribuintes. Então, há um esforço muito grande a fazer para explicar como é que funcionam esses sistemas e há também a possibilidade de exercer um direito para não para que a pessoa não fique sujeita a uma decisão que seja inteiramente automatizada. Então, é preciso entender de que maneira os direitos vão poder ser exercidos ou de que maneira eles vão poder ser limitados. E podemos passar, por favor, para o slide seguinte. Então, agora nós chegamos ao conteúdo dos documentos. São documentos publicados em virtude dessas regras. Então, é preciso, em primeiro lugar, falar dos documentos que são comunicados, por um lado, a todas as pessoas, mas vendo depois qual é o destino que vai ser dado aos dados de caráter pessoal, de acordo com o fato de que esses dados sejam ou não cobertos pelo sigilo da vida privada, em respeito ao princípio da anonimização dos documentos. Slide seguinte, por favor. Para começar, pelo conteúdo dos documentos publicados, um documento administrativo que vai conter dados pessoais só pode ser divulgado sob determinadas condições, até mesmo se tivermos casos de pessoas privadas, como os órgãos de imprensa, que não precisam respeitar essas regras de divulgação, porque elas vão se aplicar a um regime derrogatório, mas elas vão ter que respeitar regras em matéria de reutilização das informações públicas. E para ser comunicável a qualquer pessoa, o documento deve ser definitivo, ou seja, não pode se tratar de um documento preparatório para uma decisão administrativa que ainda não foi tomada. Então, é um documento definitivo de que se fala e é claro que para poder ser comunicado, ele não pode conter dados que sejam cobertos por um sigilo protegido pelo Código das Relações entre público e administração. Slide seguinte, por favor. Quais são os casos de sigilo protegido pelo Código das Relações do Público e da Administração? O princípio é que, de fato, há a proibição de comunicar ou de publicar se trata de sigilo protegido no sentido do Código das Relações com a Administração. Esses sigilos são de diferentes naturezas. Primeiro, há o sigilo regaliano, ou seja, tudo que é relativo a decisões do governo ou das autoridades responsáveis do Poder Executivo, que são vinculadas à defesa nacional, política externa, segurança das pessoas
ou dos sistemas de informação das administrações. Podemos também falar do sigilo dos processos que estão tramitando diante das jurisdições, ou então o sigilo em matéria de pesquisa ou de prevenção pelos serviços competentes quando se trata de prevenir, de evitar infrações. Podemos passar para o slide seguinte, por favor. Além destes segredos regalianos, há também, e isso vai, é claro, nos interessar mais, as informações que são passíveis de violar a proteção da vida privada ou o sigilo médico, ou, terceiro caso, no sigilo dos negócios. O sigilo dos negócios é o sigilo dos procedimentos, informações econômicas e financeiras, estratégias comerciais ou industriais. Este sigilo dos negócios, ele é apreciado levando em conta do fato de que a missão do serviço público e da administração está submetida à concorrência ou não. Com relação aos exemplos concretos de violação da proteção da vida privada, podemos falar, por exemplo, de uma apreciação, um julgamento de valores sobre uma pessoa física que será designada ou que será fácil de ser designada. Por exemplo, os componentes da remuneração que não são definidos pelas regras que regem o emprego, ou ainda uma nota atribuída a um candidato por ocasião de cada uma das provas de um concurso, ou ainda a notação de um agente público ou as apreciações feitas pela autoridade hierárquica, que são informações que violam a proteção da vida privada das pessoas. Podemos também pensar no comportamento de uma pessoa cuja divulgação poderia ser prejudicial a ela. Por exemplo, se alguém é testemunha ou presta queixa contra alguém, se isso for revelado, essa pessoa pode ficar em perigo. Então, há uma proteção do autor daquela queixa ou da testemunha, e, notadamente, isso é algo muito desenvolvido no âmbito das regras relativas aos lançadores de alerta, e isso faz parte, portanto, dos dados que não podem ser comunicados porque violam a proteção da vida privada. E podemos passar o slide seguinte, por favor. Justamente então, como não tornar públicas essas informações? De fato, é preciso ocultar ou mascarar, ocultar ou retirar os dados que são confidenciais e não comunicáveis. E é claro que é um processo, eu não sei se vocês tiveram ocasião de se confrontar com isso aí não é fácil de fazer. E a administração, ela não é obrigada a comunicar ou nem obrigada a publicar um documento se os trabalhos de ocultação desnaturalizam o documento, porque aí não se compreenderia mais a natureza do documento se esses famosos dados confidenciais, sigilosos, não comunicáveis fossem retirados. Então, temos um documento que é indivisível, no qual a ocultação é muito complexa, porque há muitas menções sigilosas ali, e isso torna o documento não comunicável pura e simplesmente. Slide seguinte, por favor. Quando falamos, agora vamos falar de detalhes com relação aos dados de caráter pessoal, dos quais dizíamos que fazem parte desses dados que são objeto de sigilo protegido, para não ter que comunicar informações dessa natureza
É preciso que se trate de dados cobertos pelo sigilo da vida privada. Esses dados, alguns exemplos de dados que são do sigilo da vida privada, vocês vão ver que são muitos, porque são data de nascimento, idade, coordenadas pessoais, notadamente endereços postais, mas também e-mail, telefone. Isso vale também para os agentes públicos. A situação patrimonial e financeira, e isso vai dizer respeito ao patrimônio imobiliário, mas também à renda, impostos, taxas, domicílio bancário, a qualidade de trabalhador com deficiência, horários de trabalho, as tendências políticas e nada disso aqui é exaustivo, são só exemplos, então a gente pode ir muito mais longe e podemos passar o slide seguinte, por favor. Para dar exemplos de dados não cobertos pelo sigilo da vida privada, podemos fazer referência a um documento sem outro tipo de informação que seria coberto pelo sigilo da vida privada e que tornaria possível sua publicação. E podemos também pensar aos dados cujo público deve ter conhecimento para poder exercer o direito de recurso ao serviço público. Esses dados devem ser considerados como não violadores da vida privada e podemos dar como exemplo as portarias de nomeação de funcionário municipal, as menções a respeito do nome e do endereço de um beneficiário de autorização de urbanismo, ou informações que estejam em registros de pesquisas públicas por pessoas que tenham feito observações a respeito do projeto que está sendo submetido a essa pesquisa. Então, podemos passar para o próximo slide. Nesses casos, o princípio, como eu havia indicado, é que é necessário anonimizar. E quando temos um caso em que o documento comporta dados que não são cobertos pelo sigilo da vida privada, ele pode ser comunicado a qualquer pessoa que fizer o pedido, já que nesses casos, e fora de, exceto 3 hipóteses, os documentos que contêm os dados de caráter pessoal devem, antes de serem colocados online, ser objeto de um tratamento que torne impossível a identificação das pessoas. Em quais casos existe a anonimização? É no caso em que não há disposição legislativa em contrário que autorize a publicação, porque nesse caso, de fato, se a disposição legislativa prevê explicitamente que há uma obrigação de publicação, isso é publicado ainda que haja dados pessoais. O segundo caso é se as pessoas interessadas deram o seu acordo, deram seu consentimento para o tratamento, que é um consentimento tal como previsto pelo RGPD, ou seja, as pessoas explicitamente e especificamente deram seu acordo, seu consentimento para que essa publicação fosse feita. Também não há aqui matéria para anonimizar, mas, no mais das vezes, vamos nos confrontar com casos em que os documentos cuja publicação está sendo pensada e esses documentos dizem respeito à categoria de documentos que podem ser tornados públicos
sem fazer objeto de um processo de anonimização, e esses documentos estão listados pelo código e são documentos que são considerados como sendo necessários para a informação do público em vários âmbitos da ação pública ou são supervisionados pelas autoridades públicas. Podemos passar o slide, por favor. Eu dou agora exemplos deste último caso, em que há de fato uma obrigação prevista explicitamente pelo Código. Isso diz respeito às autorizações individuais de urbanismo, onde se encontram os nomes e endereços precisos dos requerentes. É o caso também das coletividades que publicam online os as atas de suas assembleias gerais e que não precisam de esconder os nomes das pessoas que foram eleitas e que tomam suas posições. Isso tinha sido objeto de discussão, mas agora está previsto explicitamente pelo Código de Relações entre a Administração e os Administrados. E a, a anonimização parcial dos órgãos e dos anuários das administrações a respeito da identidade de alguns agentes, particularmente aos agentes que podem ser objeto de ameaça de sua integridade física ou os agentes que não exercem responsabilidades particulares e que, portanto, não têm que constar destes anuários, dessas listas. Slide seguinte, por favor. Tudo isso nos leva à maneira de fazer quando devemos anonimizar. Como é que podemos anonimizar? É verdade que não há regra geral. São soluções que devem ser construídas caso a caso, em função dos usos previstos. Podemos dar dois princípios, no entanto. Temos um dado anonimizado quando já não é mais possível chegar a uma pessoa precisa, específica. Deve haver uma ruptura total e constante, ou seja, deve ser impossível voltar, chegar desde o dado até a pessoa. Isso significa que para anonimizar é preciso transformar os dados para que os dados não se refiram mais a uma pessoa real. E o outro princípio é generalizar os dados para que os dados não sejam mais específicos de determinada pessoa, mas comuns a um conjunto de pessoas. Usamos três critérios, e aí são critérios que foram elaborados pelo grupo do CNIL, de todos os CNIL europeus, mas que necessitam, é um programa de trabalho do ano de 2022 no nível dos CNIL europeus. As condições de anonimização têm que ser explicitadas, porque vemos que os três critérios especificados aqui não bastam. Esses três critérios são: será que há uma individualização? Será que ainda é possível isolar um indivíduo? Se a resposta for sim, é que não há anonimização. O segundo critério é o critério de correlação. Será que ainda é possível ligar entre si elementos de dados diferentes, mas que dizem respeito a um mesmo indivíduo? E terceiro critério é a inferência. Será que podemos deduzir alguma informação a respeito de um indivíduo? Então, para cada um desses três critérios, nós chegamos sempre a identificar uma pessoa e, portanto, é a demonstração de que não há anonimização. Slide seguinte, por favor. A conclusão é que, de fato, quando temos um desses três critérios que não é respeitado, significa que não houve anonimização
e que, então, é preciso fazer uma análise detalhada dos riscos de reidentificação, através, notadamente, de uma análise de impacto dos direitos e liberdades das pessoas, e eu me permito especificar aqui que a CNIL elaborou um software em open source, em fonte aberta, que é uma ajuda à redação para as análises de impacto sobre os direitos e as liberdades das pessoas, que foi traduzido notadamente em português. Então, vocês podem, de fato, usá-lo para fins de consideração dos riscos. Há uma indexação dos documentos publicados sem anonimização prévia. Essa anexação dos documentos publicados sem anonimização prévia deve facilitar o trabalho de pesquisa dos internautas nas bases de dados, mas é claro que isso deve ser proscrito, deve ser proibido para os motores de pesquisa externos, e quando a CNIL faz deliberações a título de segurança para evitar o risco de reidentificação, ela sempre precisa a utilização dos arquivos robots.txt ou dispositivos de CAPTCHA para limitar essa possibilidade de reidentificação. Slide seguinte, por favor. E nós agora chegamos à parte 3, que diz respeito às modalidades de divulgação online, que vai nos levar a ver de que maneira a gente leva em conta as obrigações que são decorrentes do RGPD e qual formato de divulgação usar, e vamos falar também das licenças de reutilização. Slide seguinte, por favor. Em primeiro lugar, de fato, como no caso da divulgação online de dados pessoais, devemos levar em conta das obrigações do RGPD. Alguns termos que temos que lembrar a respeito da noção de tratamento, no sentido do RGPD, a divulgação online é um tratamento, porque a gente está falando do caso em que a divulgação diz respeito a dados pessoais, mas vocês não precisam ficar se perguntando coisas, porque a simples divulgação online já é um tratamento no sentido do RGPD. A segunda coisa é que as administrações que são responsáveis pela difusão, elas são sim responsáveis pelo tratamento no sentido do RGPD. Esses termos que têm um aspecto técnico, para os quais não devemos nos questionar, a posição que nós escolhemos foi essa. Com respeito à formação das pessoas titulares dos dados divulgados, é o seguinte: a administração, no momento da coleta dos dados, deve fazer essa informação a respeito de que os dados vão ser divulgados. Com relação aos direitos de oposição das pessoas, pode haver casos em que, de fato, elas vão fazer valer uma situação peculiar. Então, esse direito, a menos que haja um texto que tenha sido usado para impor esse direito de oposição, vai ser aplicado, mas a administração ainda poderá, havendo motivo legítimo e imperioso superior, que vai prevalecer sobre os interesses e os direitos e liberdades da pessoa em causa, a administração poderá fazer valer este motivo, e a pessoa é que vai ter que contradizer, justificando para
requerer o exercício de seu direito de oposição e, eventualmente, se queixar junto à CNIL ou então diretamente a uma jurisdição. Slide seguinte, por favor. Com relação às regras de exatidão dos dados, que de fato são um princípio extremamente importante no RGPD, é necessário fazer atualizações regulares da informação difundida e a CNIL preconiza que se recorra às APIs. APIs são interfaces de programação aplicativas que permitem uma atualização regular. Outro princípio, que é o da limitação da divulgação, é que não há retenção para além da duração necessária para a finalidade pela qual os dados foram coletados. Se vocês têm familiaridade com o regulamento sobre a proteção de dados pessoais, a limitação da duração de conservação e de retenção é para vocês algo conhecido. É preciso colocar de lado uma exceção que são as preconizações dos arquivos públicos franceses, e nós poderemos voltar a falar sobre isso, sobre esse caso particular, que é uma exceção à regra da conservação limitada, da retenção limitada no tempo. Há um outro princípio extremamente importante, como a limitação da difusão ou a exatidão dos dados, é a securização dos dados com a execução de medidas técnicas, organizacionais, que sejam de natureza a garantir a segurança da plataforma, a partir da qual os dados serão publicados, ou os eventos, com relação a ações ilegais ou maliciosas que poderiam comprometer a disponibilidade, a autenticidade ou a integridade dos dados. Pode passar o slide, por favor? Eu falava a respeito dos arquivos públicos e dos arquivos nacionais franceses, dizendo que era um caso peculiar, particular, porque de fato há arquivos públicos definitivos que existem, mas para os quais é possível, de fato, ter uma divulgação antecipada de documentos que são sensíveis, porque são documentos que vão comportar dados sensíveis, no sentido do RGPD, ou seja, opinião políticas, religiosas, dados de saúde, condenações, medidas de segurança, e é somente quando houver uma autorização pela CNIL que isso vai poder ser objeto de uma divulgação antecipada. E quando esses dados publicados se referem a pessoas que são potencialmente vivas, que estão vivas, a CNIL recomenda um sistema que impeça a aspiração automática dos dados sensíveis pelos programas automatizados. Com relação ao formato da divulgação, é importante notar que a cópia deve ser feita num formato que seja aberto, facilmente reutilizável e explorável por um sistema de tratamento automatizado. Eu coloquei aqui para vocês o data.gov.fr. Nesse caso, nós temos, de fato, esse portal, ele já existe, e nesse portal as pessoas podem dispor dessas informações com reprodução corrente. Slide seguinte, por favor. Se o documento solicitado estiver disponível
sob um formato que satisfaça as exigências que eu falei, a administração não é obrigada a publicar o documento sob um formato diferente para satisfazer um pedido peculiar. Se não for o caso, a conversão ela pode ser feita sem estar vinculada ao formato escolhido pelo requerente. E, por fim, pode ser precisado que não existe criação prévia necessária de uma conta pessoal para a consulta online de documentos administrativos livremente comunicáveis, salvo quando a criação desta conta é gerada automaticamente, sem validação e sem intervenção do usuário. Slide seguinte, por favor. Talvez uma palavra sobre um documento do qual talvez vocês tenham o equivalente no Brasil, que é o referencial geral de interoperabilidade, já que, de fato, é extremamente importante ter regras técnicas que permitem garantir essa interoperabilidade de sistemas de informação para garantir o acesso, a disponibilidade, a gratuidade e a sustentabilidade dos dados. Então, a segunda versão deste referencial geral de interoperabilidade, ele já remonta a 2016 e ele determina os repertórios de dados, as normas, os padrões que devem ser usados pelas autoridades administrativas. Então, a ideia é ter um padrão uniformizado com um formato idêntico para todos os dados que estão reagrupados em um mesmo jogo de dados. E nós vemos o quão é importante sob a perspectiva da reutilização destes dados. Além disso, cada jogo de dados deve ser legível por uma máquina com um formato não proprietário, como, por exemplo, o formato CSV, para que os dados publicados sejam efetivamente abertos, porque, de fato, a gente não pode impor um software específico para abrir um arquivo. E, por fim, há neste referencial geral de interoperabilidade regras também a respeito da gravação dos dados, notadamente sobre os metadados. Isso significa qual é a fonte, o tema, o autor, a data de criação, a data da última atualização, etc. E isso também é extremamente importante para garantir a qualidade do dado, e eu penso que, de fato, é importante que tenhamos em mente essas regras no momento da difusão, já que isso vai impactar diretamente a parte relativa à reutilização dos dados divulgados, que é o ponto que nós vamos ver agora, a menos que vocês já tenham alguma pergunta a respeito do que acabou de ser dito, a respeito do conteúdo dos dados e a divulgação antes de falarmos da reutilização. E agora eu peço ao moderador Fernando que decida ou não da possibilidade de fazer perguntas agora. Muito obrigado por essa apresentação que ainda não está terminada, mas que nos expõe já vários assuntos. De fato, nós temos perguntas que podem ser colocadas pelas pessoas que estão nos assistindo. Nós temos notadamente duas dessas perguntas que eu vou fazer. A primeira diz respeito à interoperabilidade, ou seja, como é que você gere os arquivos já existentes nos estoques, se eu posso dizer assim, da administração, eles devem ser convertidos para uma
tecnologia especial ou como é que é feito isso? É num formato especial? De fato, é verdade que isso não pode ser feito de um dia para o outro. E você vê que desde o início dos anos 2000 havia já tentativas e foi somente em 2016, 16 anos mais tarde, na França, que houve uma lei para codificar no Código das Relações da Administração e dos Usuários essas regras de acesso, de divulgação e de reutilização dos dados, que o referencial geral de interoperabilidade foi executado, e é verdade que a conversão se faz vai sendo feita ao longo do tempo da mesma forma que porque de fato vemos que é essencial que a divulgação já integre a possibilidade de reutilização. E se quisermos reutilizar dados, isso só pode ser feito se no início os dados já podem ser reutilizados. Então, só vale a pena perder tempo no momento da divulgação, de maneira a garantir que essa difusão seja feita em condições que vão permitir a reutilização. E tendo também trabalhado a respeito da difusão, da divulgação de jogos de dados previstos pela Lei sobre a Transição Energética, que obriga não as administrações, mas não diretamente em todo caso, mas temos todos os operadores e fornecedores de energia que devem transmitir jogos de dados sobre o consumo energético e o balanço que foi feito disso demonstrou que muitos jogos de dados não eram interoperáveis e que era ilusório dizer que, porque os jogos estão online, eles vão poder servir a criar novos serviços ou produtos, se já no início não houve uma inteligência da divulgação, do jeito de divulgar. Então, é verdade que isso leva tempo, isso é feito de maneira que não é extremamente fácil, mas que vale a pena sim. É muito interessante e é bom para que nós possamos também tomar a medida da amplitude do desafio. Ou seja, às vezes nós que começamos e que estamos trabalhando com esse assunto, nós determinadas pessoas poderiam ter uma falsa impressão de que em outros lugares tudo já está resolvido, que já não há mais problema, mas a realidade nos demonstra o contrário, e às vezes é importante saber que não somos só nós que temos grandes desafios pela frente. Eu acho que isso aí é bem geral. É sim, é isso mesmo. E eu acho que conversarmos a respeito da maneira pela qual as soluções são encontradas em nível nacional ou em escala do continente europeu, por exemplo, já que nós temos atualmente discussões a respeito do Data Governance Act, que visa amplificar ainda mais a divulgação de dados de qualquer natureza que seja, e eu não estou falando só de dados administrativos, mas de dados das empresas, dos cidadãos. Nós vamos acentuar ainda mais essa tendência, mas tendo consciência das dificuldades que isso apresenta, então, da necessidade de poder se referir ao que existe em outros lugares, para fazer um pouco de estudos comparativos, que sempre são uma maneira de se encorajar, de se motivar e de trabalhar de maneira mais inteligência em várias pessoas. Isso mesmo.
Sophie, eu vou fazer a última pergunta e deixar você continuar a sua apresentação, porque eu temo que poderíamos passar ainda horas só com as questões que nós temos e as que eu também tenho e com as reflexões que eu faço a respeito da apresentação. Uma dessas questões diz respeito à dificuldade dos algoritmos. É claro que nós sabemos que o algoritmo é um tema extremamente complexo, ele é dificilmente auditável, então há aqui Gustavo Zamboni que nos pergunta se você pode dar um exemplo de algoritmo de inteligência artificial e sua aplicação prática para que possamos compreender melhor do que você está falando. Ok, então, eu vou falar do algoritmo que foi muito mediatizado na França a respeito da orientação dos jovens que fazem o vestibular, o baccalaureat e que se inscrevem no ensino superior. Então, esse foi o momento chave dos jovens que colocam no portal da Educação Nacional as notas deles dos anos de colégio, dos 3 últimos anos, então, do ensino médio, os resultados do BAC, né, do vestibular, e eles vão querer se inscrever em medicina ou em direito ou em ciências econômicas, etcétera. Então eles vão expressar 3 desejos e o algoritmo que chamamos algoritmo de percurso superior, o Parcoursup, ele faz objeto de vários recursos, porque ninguém entendia nada sobre como funcionava, ninguém entendia como é que esse algoritmo fazia, o que ele fazia com as diferentes informações a respeito dos futuros alunos universitários para colocá-los em tal ou tal estabelecimento. E por causa disso, houve uma reatualização desse sistema que mostrou que o portal da Educação Nacional tinha um primeiro algoritmo, mas que isso não exclui que cada estabelecimento universitário, se ele tem uma abordagem um pouco seletiva, ele tenha o seu próprio algoritmo. Então a gente vê que há uma responsabilidade, que as responsabilidades são diferentes se falamos do algoritmo do Ministério da Educação Nacional e do algoritmo do próprio estabelecimento público, que pode ser o Dofine, por exemplo, ou algum estabelecimento seletivo. Então, a gente tem que identificar quem está na origem do algoritmo e eles devem fazer objeto de um documento que seja publicado no site tanto do Ministério da Educação Nacional quanto no site da universidade, para explicar de que maneira o algoritmo procede, quais são os recursos do estudante, ou seja, se a escolha dele não tiver sido satisfeita, como é que ele pode recorrer a determinada comissão para ter acesso a informações, e tudo isso fez objeto de uma longa apresentação no nosso site. Infelizmente, eu acho que isso foi publicado também em inglês, mas não em português, mas em todo caso, este é um exemplo que eu posso dar a vocês sobre um caso de algoritmo muito emblemático, porque o Conselho de Estado e o Conselho Constitucional fizeram intervenções neste caso. Perfeito, eu acho que isso nos esclareceu a respeito de uma situação concreta, a respeito do uso dos algoritmos na administração. E, aliás, nós temos um sistema relativamente similar no Brasil, no qual poderíamos refletir, talvez estudar um pouco mais o histórico deste caso que você deu a respeito do algoritmo do Parcoursup na França. Se vocês quiserem mais informações sobre o Parcoursup, eu posso fornecer slides suplementares, complementares, que vocês poderão usar para completar estes slides aqui, que de fato não falam do caso do Parcoursup, mas eu posso mandar para vocês depois. Ótimo, muito obrigado. De fato, eu acho que vai ser
que entre nossos membros certamente haverá aqueles que estudam um pouco mais a questão dos algoritmos na administração e vamos poder tirar algumas reflexões disso. Muito obrigado. E, aliás, eu vou deixar que você continue sua apresentação e depois faremos mais algumas questões no final, se não for incômodo. Muito bem, então, de fato, isso vai permitir atacar agora a última parte, que diz respeito à reutilização dos dados divulgados, e nós vamos passar em revista sucessivamente as obrigações que são previstas, em primeiro lugar, pelo Código das Relações entre o Público e a Administração, e depois as obrigações previstas pelo Regulamento Geral da Proteção de Dados, já que é preciso poder combinar esses 2 corpos jurídicos, o que em si já não é simples. Esse é um exercício que a gente tem que fazer no Open Data. Slide seguinte, por favor. Com relação às obrigações previstas pelo CRPA, o princípio é o seguinte: as informações públicas que estão nos documentos comunicados ou publicados pelas administrações podem ser usados por qualquer pessoa, seja ela física, jurídica, pública, privada, para outros fins que não aqueles da missão de serviço público para os quais os documentos haviam sido produzidos ou recebidos. Então, aqui a gente tem uma reutilização dos dados que não depende do regime jurídico sob o qual foi efetuada a comunicação ou a publicação. Os limites desse princípio, porque ainda é a mesma coisa, a gente tem um princípio, mas temos também exceções, é que de fato existe o caso em que os direitos de propriedade intelectual detidos por terceiros junto à administração, ou então os direitos de propriedade intelectual das administrações nas bases de dados que foram produzidas ou recebidas, que vão poder ser aplicadas. Então, é verdade que pode haver, na hipótese em que temos, por exemplo, professores que vão dispor de um direito de propriedade intelectual específico, enquanto para agentes administrativos clássicos esses direitos são transferidos à administração, que é o empregador, e que, portanto, não tem que garantir a autorização do autor para usar os documentos que têm essa especificidade de direito de propriedade intelectual pelos quais temos que zelar. E, em princípio, a reutilização das informações publicadas em Open Data é gratuita, mas é verdade que pode haver, às vezes, o pagamento de uma taxa que pode ser prevista, como vamos ver no slide seguinte. Pode passar, por favor. Pode. De fato, há um pagamento para determinados serviços. Na França, por exemplo, tem a Météo France, ou o Instituto Nacional da Informação Geográfica e Florestal, que podem pedir o pagamento de taxas pelas informações publicadas quando elas são financiadas, quando essas publicações são financiadas com mais de 25% de receitas próprias, ou menos de 75% por receitas fiscais. Então, são 2 critérios que são usados na França para decidir dos casos em que haverá o pagamento pela divulgação das informações administrativas, e há também o caso das bibliotecas, museus e arquivos, mas somente para as informações oriundas da digitalização das coleções e dos metadados, se os metadados forem produzidos e comercializados conjuntamente. Então, eu acho que isso é interessante, porque pode também
para os seus próprios modos de funcionamento ser ilustrativo do que se faz na França, dar a vocês este caso. Slide seguinte, por favor. Com relação, igualmente, ao direito de exclusividade concedido a terceiros. Essa reutilização pode ser será que ela pode se dar em benefício de uma única pessoa? O princípio é que não há direito de exclusividade, salvo se este direito for necessário para o exercício de uma missão de serviço público, e de fato há 3 exceções possíveis ao princípio de não exclusividade. A primeira exceção é, eu diria, o direito de exclusividade clássico, em que um acordo é feito entre o reutilizador e a administração para a administração que detém os dados, e vai ser um acordo de exclusividade por uma duração máxima de 10 anos, com uma revisão periódica, pelo menos a cada 3 anos da concessão do direito. A segunda exceção é quando o direito de exclusividade é concedido para a necessidade da digitalização de recursos culturais, e isso pode ser feito por uma duração máxima de 15 anos, e aqui é o caso particular dos recursos culturais e unicamente para a digitalização desses recursos culturais. E, enfim, temos o direito de exclusividade dado entre entes públicos no contexto de suas missões do serviço público com fundamento em disposições legislativas ou regulamentares, em conformidade com o direito de concorrência, que é examinado durante o 11º ano e depois a cada 7 anos. Então, aí de fato em todos os setores da administração. Slide seguinte, por favor. Aqui eu estava falando das obrigações previstas pelo Código de Relações da Administração com os administrados, mas agora, com relação às obrigações previstas pelo RGPD para a reutilização dos dados, como se trata de documentos cuja comunicação constitui um direito para toda pessoa, não há que se falar em consentimento das pessoas, ou de fazer a anonimização, ou de se basear em disposição legislativa ou regulamentar que autorizaria expressamente a reutilização, já que partimos do princípio que essa questão ela já foi abordada no momento do questionamento relativo à divulgação. Então, no plano RGPD, divulgação e reutilização são a mesma coisa. E quando a gente se questiona sobre a anonimização ou a existência de uma disposição regulamentar ou consentimento, isso cobre tanto a divulgação quanto a reutilização. No entanto, é verdade que, em caso de presença de dados pessoais, é claro, é por isso que a RGPD se aplica em dados pessoais, os reutilizadores devem respeitar a RGPD, então eles não precisam se preocupar com a questão da base legal e do consentimento inicial ou não. Por outro lado, o reutilizador, enquanto tal, já que ele reutilizou os dados pessoais, ele se torna responsável pelo tratamento. Então, ele se torna responsável pelo tratamento, porque o tratamento em questão é a redivulgação dos dados que haviam sido divulgados em Open Data. Então, os dados vão passar de tratamento para tratamento, e que o responsável do tratamento, que era a administração pública que coletou os dados e que as divulgou,
Depois há um outro responsável pelo tratamento, que é quem vai redivulgar por sua própria conta os dados que haviam sido colocados em Open Data. Então é importante fazer essa ginástica intelectual que permite compreender quem é responsável pelo quê. Porque nesse caso da reutilização, o responsável pelo tratamento deve poder comprovar a existência de uma base legal para o seu próprio tratamento. Então, essas bases legais são na execução de uma missão de interesse público ou um interesse legítimo, porque são empresas privadas e que esse interesse legítimo não vem violar direitos ou liberdades das pessoas, ou até mesmo se houver um consentimento das pessoas, mas explicitamente para o tratamento dele especificamente, e não estamos no caso da divulgação. Esse responsável de tratamento, e esse é o terceiro ponto, ele deve buscar uma finalidade que seja determinada, explícita e legítima com relação à sua atividade profissional, dele, reutilizador. Então, é verdade que é importante que não haja uma identificação das pessoas que ultrapasse a permitida pelo jogo de dados inicial, salvo se realmente for necessário para a finalidade buscada. Então, é claro que isso não vai trazer prejuízo para as pessoas concernidas. Então, este é um elemento que temos que manter em mente. Pode passar, por favor, ao slide seguinte. Temos também o fato de que este tratamento, que se baseia nos dados que são colocados em Open Data, é preciso que sejam dados no tempo, que sejam adequados ao longo do tempo, que sejam pertinentes e proporcionais, que eles têm que ser atualizados e que eles têm que fazer objeto de transparência através de informações gerais sobre a finalidade que é buscada sobre os direitos das pessoas. E, por fim, que os direitos das pessoas sejam respeitados, ou seja, que possa haver por parte dessas pessoas o exercício do seu direito de oposição a qualquer momento, direito de acesso ou de retificação, o direito à limitação do tratamento ou à portabilidade dos dados, sobretudo se o tratamento for baseado no consentimento. Próximo slide, por favor. E os últimos dois pontos são relativos, por um lado, à limitação do prazo de retenção dos dados, já que é um princípio cardeal que prevê que a duração é determinada em função da finalidade. Portanto, ao fim do tratamento, isso nos leva ou a um arquivamento no interesse público, e isso é em virtude do Código do Patrimônio, que pode haver uma conservação definitiva, uma retenção definitiva, ou então pode haver uso para fins de pesquisa científica ou estatística, com medidas técnicas ou organizacionais apropriadas, e se não houver necessidade de arquivamento, os dados devem ser destruídos ou anonimizados. E o último princípio é o princípio da securização dos dados. Isso significa que temos que tomar todas as precauções necessárias com relação à natureza dos dados e os riscos apresentados pelo tratamento para preservar a segurança dos dados e impedir que eles sejam deformados, danificados ou tornados acessíveis a terceiros que não tenham autorização para ter acesso a esses dados. E pode passar para o último slide, por favor.
Isso. Esse último slide que consiste num resumo sobre a mesma página aqui do conjunto das obrigações previstas pelo RGPD, que a gente faz uma checklist aqui para ver como estão. Então, temos que lembrar que o reutilizador ele se torna responsável pelo tratamento, que cada reutilização deve estar fundamentada em uma das bases legais previstas pelo regulamento. Muitas vezes vai ser ou o consentimento da pessoa para o tratamento em questão, ou o interesse público, ou o interesse legítimo por parte da sociedade privada que vai reutilizar os dados, a finalidade determinada, os dados pertinentes e proporcionais, a atualização com uma informação da existência desse tratamento, que chamamos de transparência, o respeito dos direitos das pessoas, a limitação da retenção dos dados e a segurança dos dados. Quando verificamos todos esses pontos, então nós demos a volta aqui em todas as obrigações em matéria de reutilização dos dados no âmbito do Open Data, e isso me permite concluir com um novo ambiente jurídico que está aberto para nós, com perspectivas de recuperação cada vez maiores de dados para finalidade de interesse público. Nós vimos durante a crise sanitária da Covid, que ainda não acabou, aliás, quão importante é poder juntar informações muito rapidamente a respeito das pessoas que foram tocadas pelo vírus e quão isso tudo foi fundamental para pilotar as políticas públicas, e é verdade que nós vemos que o objetivo buscado por esse Open Data é, ao mesmo tempo, criar novos serviços que sejam úteis para os cidadãos e os administrados, mas também novas ferramentas para os governos para melhor administrar, e tudo isso só pode ser feito numa relação de confiança com os cidadãos, para não reforçar a imagem de um Estado policial, e que é extremamente importante demonstrar que, com regras em matéria de proteção de liberdades e de direitos fundamentais individuais e públicos, há uma consideração no plano jurídico e técnico destes elementos que permite que seja melhor aceito e melhor justificado todas essas políticas. Então, muito obrigado por ter me dado essa possibilidade de me expressar para vocês. Eu estou à sua disposição para perguntas que vocês possam ter e que me levariam a transmitir para vocês outros elementos que possam ser úteis para vocês. Muito obrigado por essa apresentação que nos esclareceu muito sobre vários pontos que são importantes para o desenvolvimento deste assunto no Brasil. Eu tenho algumas perguntas que eu tento fazer o paralelo entre a situação francesa e a situação brasileira, e eu tenho alguns pontos de reflexão sobre o que a senhora disse. Num primeiro ponto, é que no Brasil, com relação ao Open Data, nós temos uma dificuldade a mais, que diz respeito à forma do Estado brasileiro, que é um Estado federal. Então, há vários níveis de administração. Isso faz com que cada Estado ele tenha suas próprias regras,
a respeito da divulgação de seus dados, e nós temos um outro nível no Brasil, que são as municipalidades, que também são entidades federadas. Então, nós temos uma federação com 3 níveis. Então, a questão que eu coloco, nós sabemos que a França é um estado unitário, mas será que vocês não têm esse tipo de problema com as municipalidades que beneficiam de muita autonomia no âmbito desse assunto? Ótima pergunta, e eu diria que para os estados federais, como é o caso da Alemanha, por exemplo, em que os estados nos quais o nível de autonomização das coletividades territoriais é muito maior do que na França, por exemplo, na Espanha, de fato há esse risco de combinações difíceis e articulações de regras que não são as mesmas de um estado, de uma comunidade, de uma municipalidade para outra. E isso me faz pensar na dificuldade que encontramos atualmente nos Estados Unidos, em que de fato acontece a mesma coisa do que no Brasil, porque é um estado federal, que pelo fato de que alguns estados, a Califórnia, por exemplo, que adotou fazendo um copia e cola do RGPD para a proteção dos consumidores, que retoma o tratamento das regras do RGPD, e que outros estados americanos estão neste processo também de fazer uma lei semelhante, a solução é que a gente tem que voltar ao nível federal para adotar uma lei a nível federal que permita ter uma visão harmonizada do conjunto das leis federais. Então, é o que nós esperamos com relação aos Estados Unidos para a produção de uma lei federal sobre a proteção dos direitos e liberdades das pessoais com relação ao tratamento de dados pessoais em matéria de Open Data. É verdade que tudo depende do nível de autonomia das administrações, mas eu imagino que, por exemplo, em matéria de justiça, o nível de autonomização que pode ser concebido em termos de ensino ou de alocação de recursos ou renda mínima em função da riqueza dos diferentes estados, podemos conceber diferenças que eu identifico menos em matéria de justiça, em que podemos dizer que há um interesse evidente que seja a nível federal, que haja um open data de decisões judiciais, que na França ainda está em curso. Eu acho que a Corte de Cassações, na semana passada, eu até pensei em você, eu falei: "Nossa, só agora a Corte de Cassações está passando para o Open Data em seu registro de decisões", porque de fato houve toda essa necessária nivelização que foi muito longa, e isso volta à questão que você colocou, isso não pode ser feito de fato, só piscando o olho, né, ou fazendo depressa demais. Então, para terminar respondendo a sua pergunta, na França as coletividades territoriais não têm uma margem de manobra que poderia se aproximar da autonomização e da estruturação brasileira? Que seja, como temos aqui um nível nacional, eu diria que não, porque ou pelo RGPD ou pelo Código das Relações dos Usuários com a Administração Pública, são as mesmas regras que vão se aplicar. Isso, será que responde à sua pergunta? Sim, de fato. Perfeito, muito obrigado. Nós temos esse problema complementar
para tratar e não é um problema pequeno, mas nós temos que lidar com isso. Eu tenho algumas outras questões, outras curiosidades com relação à comunicação. Aliás, é uma questão que nos foi colocada por Maria Lúcia Valadares, ou seja, como é que acontece a comunicação com a pessoa concernida quando esses dados são colocados à disposição, publicados ou eventualmente reutilizados nos casos de Open Data? Será que a administração informa essa pessoa ou unicamente se a pessoa que utiliza os dados ela deve informar? A resposta é que é a administração que coletou os dados que deve informar a pessoa cujos dados vão ser colocados à disposição, divulgados, e que quando nós tivermos um novo responsável pelo tratamento, que vai criar um novo tratamento quando da reutilização, para uma própria finalidade que não vai ter mais nada a ver com a finalidade inicial da coleta pela administração, esse novo responsável pelo tratamento também deverá informar por ocasião do contato que ele vai ter com essas pessoas. Então, para as administrações, vai ser por ocasião das conversas com os administrados, seja no momento, por exemplo, para a administração fiscal, dos avisos de tributação, são menções de informação que vão constar ao mesmo tempo nas cartas que são mandadas para os administrados e que deve ter ali uma informação geral no site da internet. E aí temos também menções de informações que podem ser feitas em diferentes níveis, para que não seja um pavê grandão indigesto que ninguém vai ler, porque é sempre um problema como informar, e como a gente sabe que temos que fazer isso de maneira concisa, que seja clara, compreensível por todos, é fácil de dizer, é muito mais difícil de fazer, mas a gente diz também que melhor do que textos, pode haver também pequenas gravações ou áudios em que pode haver outras maneiras de informar com relação a menções de informação. Atualmente estamos fazendo um trabalho com os ícones que permitem ter um sinal como, eh, como na lei de trânsito, né, tem aqueles sinais que permitem que a pessoa seja alertada sobre o que aquele item significa, aquele ícone. Então, isso poderia ser bem interessante para trabalhar nesse tipo de disposição de informação. Obrigado, de fato, é um grande desafio. Podemos imaginar que notificar ou informar, comunicar todos os usuários que seus dados vão ser publicados é uma tarefa bem grande por parte da administração. E justamente nesse âmbito da reutilização dos dados, a leitura que eu faço é que nós impomos a RGPD à pessoa que vai reutilizar os dados, e o único problema que a gente resolve, de uma certa forma, é a fonte, ou seja, a licitude da coleta inicial. E depois a gente tem que gerir todas as questões a respeito da RGPD, fora a da fonte que já foi comunicada pela administração. Essa é a leitura que eu faço. Está correta? Sim, é isso mesmo. E finalmente, Sophie, eu vou colocar uma última pergunta, eu não vou abusar do seu tempo. Quando a senhora diz que se a possibilidade de pagar pelos dados que são publicados pela administração, você menciona o caso de Météo France
ou do Instituto Geográfico Nacional, são entidades que tiram uma parte importante, mais do que 25%, salvo engano, de sua renda desse tipo da venda desse tipo de informação. Então a questão que eu coloco é a seguinte: será que os concorrentes da Météo France ou os concorrentes do Instituto Geográfico Nacional, eles também têm acesso às fontes primárias de informação ou não? Ou será que esses dados sobre os quais essas entidades se baseiam para poder fazer sua missão de serviço público podem ser submetidos a esses regimes de exclusividade que existem na França? Eu diria que eu não quero fazer uma resposta da qual não esteja certa, porque eu acho que é preciso que eu verifique esse ponto. Honestamente, eu acho que não, que os concorrentes de Météo France possam ter acesso aos dados primários, porque justamente existe esse sistema pago, que é diferente das questões de exclusividade, que poderiam ser dadas a determinado ator privado. Então, é verdade que aí eu tenho que voltar a falar com meus colegas especialistas dessa questão, mas eu prometo a você uma pergunta, talvez não amanhã, mas eu vou mandar para você. E como eu sei que vocês têm regularmente contatos com o seu grupo de trabalho, o que é muito interessante, aliás, de poder trabalhar assim de maneira contínua, você vai ter assim a ocasião de falar sobre isso com todos os aderentes dessa estrutura. Eu anotei aqui a questão. Ótimo, muito obrigado, porque a questão dos dados pessoais, sobretudo no Open Data, na minha opinião, e seguindo a opinião de muitas pessoas, o direito da concorrência de cada vez mais vai se implicar nesse tema e talvez que seja ele que vai regulamentar várias questões que nós temos atualmente. Você tem razão e nós estamos muito conscientes de que o direito da proteção dos dados pessoais se articula cada vez mais estreitamente com o direito da concorrência. Nós temos relações agora regulares com a autoridade da concorrência e é verdade que muitas vezes somos levados a nos consultar mutuamente quando, por exemplo, há uma abertura para a concorrência, como foi o caso há muito tempo para os operadores de telefonia, mas para o gás, a eletricidade, em quais condições os novos atores do mercado podem dos anteriores, então nós articulamos nossa ação para que esses novos atores possam de fato, porque havia uma regulamentação, uma abertura à concorrência, que eles possam ter acesso aos arquivos dos assinantes e a gente viu que não houve oposição manifestada para fazer isso. Então, eu vou verificar o caso da Météo France e eu vou ser obrigada a deixar vocês. Eu acho que vocês não tinham outras perguntas, mas a gente poderia continuar essa conversa depois e foi muito interessante. Ótimo, Sophie. Eu não tenho questão, eu só tenho agradecimentos a fazer mais uma vez por ter aceito falar conosco e nos ajudar nessa missão de tornar disponível a informação. O direito comparado é uma ferramenta muito importante para desenvolver o nosso sistema no Brasil. E mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Foi um grande prazer, como sempre, ter a senhora aqui. Muito obrigado. Tchau. Pode desligar a tradução agora, né? Ah, Tudo certo. boa, pessoal. Entre